Fala galera, vamos agora resolver um exemplo de função do primeiro grau para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês na resolução da lista de exercícios, ok? Então vamos lá, nós temos uma situação aqui onde nós temos produção de peças numa indústria qualquer, tá legal? Então, de acordo com a produção dessa empresa, pessoal, dessa indústria, o custo fixo de produção é dado por R$8, ok? Então, para que essa empresa possa produzir determinadas peças, ela tem um custo fixo de R$8. Além do custo fixo, pessoal, ela tem um outro custo que é chamado de custo variável, que é igual a 0,5, ou seja, 50 centavos de reais vezes X, onde X é o número de peças produzidas. Então, esse custo é chamado de custo variável porque ele depende do número de peças, que é o valor de X, olha, X número de peças produzidas. Então, cada peça produzida é multiplicada por esse valor de 0,50, ou seja, 50 centavos, e a composição desse produto aqui te dá o chamado custo variável, tá legal? Então, pessoal, você tem aí, para essa determinada indústria de produção de peças, o custo de produção da empresa é formado por uma parcela que é chamada de custo fixo, mais uma parcela que é formada pelo custo variável, ok? Onde X é o número de peças produzidas, perfeito? Então, por exemplo, uma situação que poderia ser pedida para calcular seria a função que representa esse custo total dessa empresa, tá legal? Então, você ia escrever aqui, por exemplo, letra A, qual é o custo total dessa empresa, tá legal? Onde CT, aqui, CT é custo total, ok? Então, você ia ter que o custo total, ele é igual ao custo variável mais o custo fixo. E você tem os valores do custo fixo e do custo variável, porque foram dados na questão para você. Então, você tem custo total é igual custo variável, 0,5x, mais custo fixo, R$8. Então, você já escreveu a sua função do primeiro grau, que representa esse fenômeno do custo de produção de uma indústria de peças, ok? Bom, pessoal, letra B. O que poderia ser pedido para você calcular na letra B? Uma situação que pode ser dada seria: qual o custo de produção para 200 peças? Então, você ia escrever da seguinte maneira: custo total, que depende de X, é igual a 0,5x mais 8. Mas eu quero saber quando X é igual a 200. Ou seja, se você produziu 200 peças, qual vai ser o custo de produção de 200 peças? Então, vamos lá, vamos pegar nossa função. No lugar do X, você substitui por 200 e faz o cálculo. Então, nós temos aqui, custo total para 200 peças vai ser igual a 0,5 vezes 200 mais 8. E agora é só fazer as continhas. Custo total para 200 peças vai ser igual a meio, né, 0,5 vezes 200. Isso aqui dá igual a 100. 100 mais 8. Logo, o custo total de produção de 200 peças vai ser igual a R$108. Ok? Então, você obteve aqui a resposta da sua questão da letra B. Quanto seria necessário para produzir 200 peças? Então, vocês percebam aí a relação de dependência entre custo total e número de peças. Conforme você muda o número de peças, você muda o número do custo. Quanto mais peças você produz, maior vai ser o seu custo total. E aí nós continuamos tendo aquela relação de dependência que nós já vimos nas funções, ok? O valor da função sempre depende do valor da variável, tá legal? Bom, outra possibilidade que poderia ser pedida para você calcular aqui, pessoal, seria fazer o gráfico dessa função, ok? Então, como nós vimos, se eu conheço a minha função do primeiro grau, eu preciso apenas de dois valores para fazer o gráfico dessa função. O primeiro é o valor do B. Preciso conhecer o valor do B. E o segundo valor seria quem? A raiz da função, né? Ou seja, o valor de x que faz a função
a função custo total ser igual a zero. Lembrando, qual é o valor de x que faz a função ser igual a zero? Esse x é chamado de raiz da nossa função. Então, nós temos que calcular esse valor de x e o valor de b nós podemos olhar diretamente na função e saber qual é o valor de b. Tá legal? Então, vamos lá. A nossa função é custo total 0,5x mais 8. Lembrando que a forma geral da função do primeiro grau é essa daqui, né? f de x, a vezes x mais b. Comparando, então, as nossas funções, olha, de cara, nós já sabemos que b vale 8, ok? Aqui, ó, b vale 8, perfeito? E agora vamos calcular o valor de x. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar nossa função do primeiro grau e vamos igualar ela a zero. Olha. Então, 0 vai ser igual a 0,5x mais 8. E agora ficou fácil. Vamos isolar o valor de x e calcular. O 8 que está positivo passa negativo. Olha. Menos 8 igual a 0,5 vezes x. O meio que está multiplicando passa dividindo. Olha. Então, x vai ser igual a menos 8 igual a 0,5. E aí você faz a divisão. Olha. Quando você digitar na máquina aí menos 8 dividido por meio, você vai encontrar que isso aqui vai dar igual a menos 16. Ok? Menos 16. Pronto, pessoal. Você já tem o valor da raiz e você tem o valor de b. Com esses dois pontos, você consegue fazer o gráfico da função. Então, vamos lá. Vamos fazer o plano cartesiano aqui. Nós temos eixo y na vertical, que aqui no eixo y vai estar o valor da função, que é o custo total. E no eixo x, nós temos x, que é o número de peças. Ok? Vamos marcar aqui no gráfico, no plano cartesiano, os valores de b e o valor de x. Lembrando que b, você sempre marca ele no eixo y, ou seja, no eixo vertical. b é igual a 8, então b está na parte positiva, né? Aqui é o zero, então digamos que aqui seja o valor 8. Ok? E no eixo x nós vamos marcar o valor da raiz da função que deu igual a 16, perdão, menos 16. Então, olha só, como ela é negativa, ela vai estar do lado esquerdo do eixo do x. Então, vamos supor que esteja bem aqui, ó, menos 16. Pronto, pessoal. Com esses dois valores, você pode traçar o gráfico da nossa função do primeiro grau. Apenas com um detalhe. Lembra que essa função, ela mede custo de produção. Ok? Então, custo de produção envolve o quê? Número de peças e valor em dinheiro. O eixo x, pessoal, o eixo x, ele representa justamente o número de peças produzidas. Só que lembra, nessa parte aqui do eixo, tudo é negativo, né? E você não tem número de peças negativas, ou seja, você não produz menos 5 peças, menos 6 peças, menos 40 peças, ok? Então, essa região do gráfico aqui, pessoal, eu vou representar pontilhado, que é justamente para mostrar que essa região aqui do gráfico, para a gente, não interessa, porque essa região do gráfico aqui está utilizando valores negativos de x. E x representa o quê? Representa número de peças. Numa situação real, nós não temos número de peças negativas. Ok? Então, pessoal, o nosso gráfico ele vai sair a partir da onde? Ou ele vai começar a valer a partir da onde? A partir do 8 em diante, pessoal. E vai embora. Ok? Então, essa região que vai daqui do 8 até o mais infinito, essa região sim nos interessa. Ou seja, você pode produzir 0 peças, você pode produzir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão e vai embora, infinitas peças. Aqui sim tem significado real para a gente, mas nessa região aqui não tem significado real porque nós não temos número de peças negativos, ok? Tá aí, pessoal, então esse é o gráfico da função do primeiro grau, ok? Lembrando que só essa região tem significado real para a gente. Uma outra possibilidade, pessoal, seria talvez calcular o valor qual o valor, se o custo for igual a R$1.000, quantas peças foram calculadas? Seria uma possibilidade. Então, você teria a seguinte situação, né? Digamos, letra C, né? Letra D. Se o custo total for igual a R$1.000, quantas peças foram produzidas?
Isso é uma possibilidade também que pode ser pedido para você numa situação de uma função do primeiro grau, ok? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos novamente pegar nossa função aqui do custo total, né? Nós temos aqui a seguinte situação, nós vamos ter aqui que o custo é igual a 0,5x mais 8. E agora nós vamos fazer o cálculo, ou seja, substitua no lugar do custo R$1.000 e determine quantas peças foram produzidas. Então vamos lá, olha, 1.000 vai ser igual a 0,5x mais 8. O 8, pessoal, que está positivo, passa para o outro lado negativo. Então você vai ter 1.000 menos 8 igual a 0,5x. Então aqui, 1.000 menos 8 dá o quê? 992 igual a 0,5x. Como nós queremos calcular o valor de x, o meio que estamos explicando passa dividindo. Então você vai ter aqui, ó, que x, que é o número de peças, vai ser igual a 992 dividido por 0,5. Você vai agora jogar na sua máquina para calcular o valor de x, não é isso? Então percebam aí que você tem todas essas possibilidades que você pode obter só a partir da função do primeiro grau, ok? Então, nesse caso, nós vamos fazer a divisão aí, 992 dividido por 0,5, né? Você vai digitar aí na sua máquina, 992 dividido por 0,5 e você vai obter como resposta 1.984 peças foram produzidas, ok? Então percebam aí a quantidade de alternativas que você pode calcular a partir de uma função do primeiro grau. Tá legal? Primeiro nós montamos a função, calculamos o valor do custo para um determinado número de peças, que foi igual a 200 peças, calculamos o gráfico da função, né? E depois calculamos quantas peças foram produzidas se você gastou R$1.000. Beleza, pessoal? Então tá aí um exemplo bem bacana de função do primeiro grau que pode ajudar vocês aí na resolução da lista de exercício. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.